Bom, muito felizes por estarmos retomando os serviços da casa, né, os trabalhos da casa. Embora a gente não tenha conseguido voltar com os trabalhos da forma que eram, mas dentro do possível, a gente vai voltando aos poucos, né? Aos poucos as pessoas também vão deixando os seus lares para estar aqui conosco. E a nossa rotina de estudos na segunda-feira é um primeiro momento com o Livro dos Espíritos e um segundo momento com o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que estudar o Livro dos Espíritos? Porque o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação da doutrina espírita, né? Allan Kardec escreveu esse livro em 1857, na sua primeira versão, e indagava, né, aos espíritos sobre as mais diversas áreas de conhecimento, e os espíritos respondiam, então, através de várias respostas semelhantes, foi se elaborando, né, à medida que foram sendo respondidas as questões, foi elaborando o Livro dos Espíritos. Nós tínhamos uma rotina diferente, um pouco da que nós temos hoje, porque a gente ficava embaixo, né, fazia as perguntas e quem soubesse responder, acabava respondendo, e a gente agora está com uma estrutura um pouquinho diferente. Mas nós vamos ler as perguntas e nós vamos tentar transformar as respostas, que nem sempre são muito fáceis, né, em alguma coisa que seja mais do entendimento de todos nós. Bom, na semana passada, o estudo foi sobre o espírito e a matéria. Então, o professor Luiz esmiuçou aí bastante coisa sobre o espírito e a matéria, valendo só lembrar que existe uma tríade de elementos do universo, né? Essa tríade é composta por Deus, o Espírito e a matéria, né? E a matéria não é só essa coisa aqui que a gente consegue ver, palpar, perceber as cores, né? Admirar. Essa é a matéria um pouco mais grosseira, que a gente consegue perceber, mas existem matérias tão sutis que a gente ainda não é capaz de perceber. E a gente não precisa nem falar muito e ir muito longe, porque basta a gente entender que o ar contém, nós estamos num período de mais ou menos 30%, 40% de umidade do ar, tem vapor d'água aqui, né, no ar, e a gente não consegue ver. Isso também é matéria, né? Então existem matérias das mais diversas formas, inclusive aquelas que a gente não consegue perceber. Então, entrando no estudo da noite, nós estamos falando dos elementos gerais do universo, e nós entraremos nas propriedades da matéria. E Kardec pergunta, na sua questão 29, se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Ponderabilidade é o poder de ser pesado, né? Alguma coisa que a gente consiga sentir o peso, né? Se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. E os espíritos respondem: da matéria, como entendeis, sim, né? A matéria que a gente entende, esse copo, esse utensílio, sim. Porém, da matéria considerada fluido universal, não. O fluido universal, para quem não sabe, quem não estava aqui na semana passada, o fluido universal também é uma matéria muito sutil, em forma de fluido, e a gente não percebe. E um fato interessante, que eu vi que a ciência, ela vai sempre buscando se aproximar, né, de coisas que a gente já vem conhecendo, né? À medida que nós vamos evoluindo e as cortinas vão se abrindo para os nossos olhos, a gente vai associando e vendo que, nossa, aquilo que a doutrina espírita falava para a gente realmente está começando a ter demonstração científica. E um estudo muito recente mostrou para nós
que cerca de 4%, olha só, 4% da matéria universal, de todo o universo, é essa matéria que a gente conhece. Cadeira, parede, água, só 4%. Então, nosso globo terrestre, todas as estrelas, todos os planetas que são conhecidos, tudo isso corresponde a só 4% da matéria presente. E foi descoberto que existe uma matéria não conhecida que corresponde a 96% de toda a matéria que existe no universo. 96%. Mas que matéria é essa? Eles chamam de matéria escura. Por que esse nome? Porque eles sabem que existe através de estudos matemáticos, mas eles não conseguem ver. Olha aí a ciência se aproximando da religião, né? O Espiritismo, meus irmãos, ele não estimula a gente a receber as coisas de forma passiva. Nós não estamos aqui só para... Se a gente quiser sair da nossa zona de conforto e a gente se melhorar, a gente precisa estudar. É muito difícil para muita gente sair da sua casa num horário desse e vir aqui frequentar a casa espírita e ouvir as pessoas falando alguma coisa. Muitas vezes, talvez a maioria, o meu caso, por exemplo, a gente vem aqui por causa da dor que a gente carrega. A gente vem em busca de um alívio para as nossas dores, né? E se nós não estudarmos, a gente não sai do lugar. A casa espírita está de portas abertas para quem quiser entrar, para quem quiser trazer suas dores. Essas dores muitas vezes são amenizadas pelo nosso tratamento espiritual, mas se a gente sair daqui e continuar errando da mesma forma que a gente está errando, as nossas dores vão voltar. Não é isso mesmo? Então, o Espiritismo estimula com que a gente estude, para que esse estudo nos transforme. E olha aí um exemplo da ciência se aproximando da doutrina espírita ou do conhecimento religioso, né? 96% da matéria do universo. Sabe que existe em algum lugar, está em algum lugar, mas ninguém sabe que matéria é essa. Vamos lá. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido cósmico universal vos é imponderável, não tem peso, né? Não é palpável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, como a gente viu na semana passada, o fluido cósmico universal é uma matéria sutil que vai se aperfeiçoando, né? E ela vai dando origem a todo tipo de matéria que nós conhecemos. Ela é uma matéria sutil e a partir dela, né, os elementos que constituem o fluido cósmico universal vão se modificando através de elementos, de momento certo, de fatores predisponentes e vão dar origem à matéria que nós conhecemos. Então, o fluido cósmico universal, apesar de ser imponderável, nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada, que a gente pode pesar. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Bom, água é formado pela composição de 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. É formada por vários elementos, né? Então, seria muito fácil essa resposta, né? Cada matéria tem... Aqui, essa mesa, a madeira é formada por vários átomos, né? Mas olha que resposta interessante. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Respondem os espíritos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva.
Então, quando a gente acha que o oxigênio e o hidrogênio que se agrupam para formar água são os elementos primitivos da formação da água, não. Existem muitos elementos por trás até chegar nas moléculas de hidrogênio e de oxigênio que a gente conhece. E todas elas são formadas a partir de um elemento primitivo. É como nós temos no nosso corpo, né? Existem as células tronco, que se transformam, elas são as mesmas, e se transformam, dependendo da necessidade do nosso corpo, em qualquer tipo de célula especializada no nosso corpo humano. A mesma célula tronco pode se transformar em célula sanguínea, pode se transformar numa célula que vai dar origem ao fígado, aos rins, né? É a mesma célula que vai dar origem a vários elementos diferentes. E na matéria também é a mesma coisa. Um único elemento primitivo se agrupa de determinada forma que vai dar origem a vários outros elementos diferentes. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Propriedades da matéria, a cor, o cheiro, né? De onde se originam? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias, né? Então precisam ter circunstâncias especiais para que essas moléculas se agrupem e formem determinados corpos ou propriedades dele, cheiro, né? Gosto, cor. De acordo com o que vindes de dizer na pergunta 32, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Acabamos de ver, sim. Uma única substância primitiva dá origem a um leque de coisas que a gente conhece, que a gente percebe, que a gente sente. Resposta sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. O mesmo alimento que, para mim, muitas vezes tem um paladar desagradável, para o Marcelo pode ter um paladar maravilhoso, né? O mesmo jiló que a gente não gosta, tem gente que adora, jurubeba, né? Por quê? Precisa ter o corpo que percebe essas substâncias são diferentes. Então, a matéria também precisa de grupamento de situações para que ela se desenvolva, e a percepção também vai depender dos nossos órgãos de perceber. Eu posso ver essa cor da folha verde, como outras pessoas daltônicas podem perceber como cinza, né? Então, as propriedades da matéria dependem muito também da nossa predisposição em percebê-las. E aí, Kardec faz uma anotação. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira, foi o que nós acabamos de falar. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria, Kardec pergunta na questão 33, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, aquela moléculazinha elementar que existe lá no fluido cósmico universal, que vai se agrupar, ela pode se transformar em tudo que for que a gente percebe? Sim, né? Se a matéria é um agrupamento, é uma aglomeração dessas moléculas elementares, elas podem se transformar em tudo. A resposta é sim, e isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E a nota de Kardec. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas. Um gosto determinado,
e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Foram todos criados da mesma molécula primitiva. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio. H2O, se virar H2O2, ela se transforma em água oxigenada, extremamente corrosiva. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, essa matéria primária, esses corpos são para vós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-lo como os tais até nova ordem. Ou seja, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode, detectar. Isso aqui que nós estamos tendo ciência hoje é uma parte do que nós podemos conhecer, mas ainda tem muitas outras coisas. Quando ele diz assim, até nova ordem, assim tá bom, é porque para nosso nível de ignorância ou de pouco conhecimento, tá bom por aí. E a gente vê que nas revelações do Cristo e ao longo de toda a construção da Bíblia, tudo foi dado para a população, para aquelas pessoas que habitavam naqueles momentos, de acordo com a capacidade que as pessoas tinham de entender. Quantas coisas tem na Bíblia que a gente lê e que pode ter um sentido totalmente modificado se você interpreta ela de uma forma equivocada. Então, tudo foi dado para nós de acordo com a nossa possibilidade de entendimento. Então, para a nossa capacidade, isso aqui que a gente está entendendo hoje está de bom tamanho. Continua Kardec na 33A. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento? Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Bom, nós entendemos que isso aqui é duro porque a força e o movimento na minha mão contra esse objeto detectou que ele é um movimento duro, que ele é um objeto duro. Eu estou palpando, ou seja, força e movimento. Questões físicas, tá, gente? E a resposta de Kardec é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas. Como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, meus irmãos, matéria depende de várias combinações, depende da nossa percepção também. Pergunta 34. As moléculas têm forma determinada? Nós temos que entender que esse livro ele foi escrito na sua primeira versão em 1857. 1857, época aí da Revolução Industrial, Tinha microscópio para tudo que é lugar aí fácil de acesso? Não tinha, Então, o conceito de molécula naquela época era muito difícil de você entender, olhar e ver que aqui dentro na água tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, Então, é claro que essa pergunta aqui, a resposta também é apropriada para aquela época. Então, diz os espíritos. As moléculas têm forma determinada? Ele perguntou e a resposta dos espíritos. Certamente, as moléculas têm uma forma, e nós sabemos disso. A molécula da água tem uma forma. Porém, não sois capazes de apreciá-la. E aqui ele também está falando de moléculas elementares. Não as moléculas mais grosseiras que nós conhecemos da matéria mais grosseira. Porém, não sois capazes de apreciá-la.
E essa forma é constante ou variável? Insiste Kardec na pergunta. Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que achais molécula ainda longe está da molécula elementar. Então fica fácil da gente entender, porque a gente deu aquela informação inicial de que existe uma molécula, um elemento primitivo, né, que dá origem a todas as moléculas. E as duas últimas questões que tocam esse capítulo 2 dos elementos gerais do universo, fala a respeito do espaço universal. E Kardec pergunta para os espíritos: o espaço universal é infinito ou é limitado? Né? Infinito é a resposta. Supõe-no limitado. Vamos supor que ele seja limitado. Que haverá para lá de seus limites? Né? Se a gente achar que uma coisa acaba ali, tá, mas e dali para lá? Se a gente acha que não tem nada, o nada não existe. Né? Esse copo pode ter vazio. O que tem dentro desse copo? Não tem nada. Nada, nada. Não tem nada. Tem aqui ar, tem um monte de coisa aqui dentro. Né? Se esse copo tivesse vazio. Então nada não existe. Mesmo que a gente achasse que o universo fosse limitado, mas tá, como é que acaba então? Né? Tem uma parede, o que tem? O que tem para lá? Né? Isso te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo, ou seja, infinito. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Nós temos a prepotente ideia de achar que nós somos os únicos nesse universo, né? Que o mundo todo, lindo, maravilhoso, que nós temos aqui no planeta Terra, com as suas dificuldades, é verdade, ele foi feito só para nós. Né? Uma nota a respeito dessa pergunta. Supondo-se um limite ao espaço, vamos supor que ele seja limitado, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há. E assim, gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Porque o vazio ainda é ocupado por outras coisas. E o vazio total não existe, o vácuo total não existe. Pergunta 36 e a última, para a gente encerrar no nosso horário. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal, ou seja, a ausência completa de coisas, existe em alguma porção do universo? Não é a resposta. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupada por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, aqui a gente encerra a nossa participação a respeito dos elementos gerais do universo: Deus, matéria e espírito, né? E na semana que vem a gente vai começar ao estudo a partir da criação, né? Da formação dos mundos, formação dos seres vivos e por aí vai. Muito obrigado a todos pela paciência.